Olá, dentro de instantes você ouvirá uma palavra direto do trono de Deus que vai abençoar a sua vida. A partir de agora, eu te deixo na companhia do pastor Rosivaldo Russo, o pastor líder da Igreja Cristã Corpo e Família. Bom, nesse dia, hoje especialmente, nós vamos tratar um assunto muito importante. Eu estou usando como tema da pregação de hoje o seguinte tema: não quebre os princípios de Deus. Qual é o tema, queridos? Não quebre os princípios de Deus. Você sabe que muitas vezes a gente se pergunta: por que as minhas orações não foram respondidas, né? Por que está demorando tanto a resposta? Por que eu não consegui vencer aquilo? Por que eu não houve solução para aquela situação? E eu busquei tanto, eu clamei tanto. Pode ser a quebra de princípios. Porque quando nós quebramos princípios de Deus, gente, é como, eu posso colocar da seguinte forma: formamos uma barreira, impedindo a ação, o agir de Deus na nossa vida, quando quebramos princípios de Deus. E é importante você observar, porque a quebra de princípios pode lhe custar muito caro e pode lhe trazer consequências irreparáveis, irreversíveis, que não tem mais volta nem jeito. Principalmente quando Deus, Ele sentencia, e aí já era. Então nós precisamos nos proteger mais, nos guardar mais, vigiar mais a nossa vida com Deus, espiritualmente, para ver se nós não estamos quebrando princípios. A quebra de princípios traz consequências dolorosas. Pensa, eu cresci e o meu crescimento, a educação que eu tive, foi imposta em mim, princípios e valores, na minha criação, no meu crescimento. E eu me recordo muito bem que quando eu quebrava um princípio de ordem familiar ou de ordem de pai e mãe, a gente ia logo para o castigo, não é? Não era assim que funcionava? Você já ficou de castigo alguma vez? Não, né? Só acontece comigo essas coisas ruins mesmo, não tem jeito. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: quando eu quebrava um princípio, um valor que era imposto em mim, pelo meu pai, pela minha mãe, castigo. Então tinha consequências, né? E aí você vê como é sério a quebra de princípios, porque a gente cresce exatamente entendendo que os princípios não podem ser quebrados, porque se eles forem quebrados, gente, é doloroso, é sofredor. Eu quero que você abra a tua Bíblia no Salmo de número 111, a gente vai estudar aqui, começar com o Salmo 111, né? Esse Salmo aqui, ele é muito bom. Salmo de número 111, preste bem atenção. Quero que você entenda o Salmo 111. Diga: em nome de Jesus, vai ficar tudo bem. Tá bem, olha, já acharam? Observe, acompanhe comigo o verso 10, né? Diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe conhecem. O seu louvor permanece para sempre. Preste atenção. Você quer compreender Deus? Você quer que as coisas fiquem claras para você? Você quer ter sabedoria, não é? Para julgar, e julgar com justiça mesmo, sabe? Justiça, ser justo. Quer ter clareza nas coisas sagradas de Deus? O princípio disso
chama-se temor. O temor a Deus, o respeito a Deus, a honra a Deus é o princípio. Isso é um princípio forte, gente. Temor a Deus. Se eu perder o meu temor a Deus, eu não vou compreender Deus. Eu não vou entender as coisas que acontecem ao meu redor com clareza. Tudo vai ficar para mim muito obscuro, sem sentido, sem respostas. E só a sabedoria consegue te dar condição de você compreender tudo. Você consegue discernir, perceber, ter uma percepção incrível. Preste atenção, o temor a Deus, o temor ao Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Olha que princípio importante, o respeito a Deus. Quem respeita a Deus, pratica esse princípio, pode estar certo de uma coisa: vai ter tudo com Deus. Pode acreditar no que eu estou falando. O seu temor a Deus, seu respeito a Deus, se você tiver esse princípio na tua vida, de temor a Deus, você vai ser uma pessoa inteligente que vai longe. Você vai saber se sair de situações, entende? De resolver situações, que muitas vezes foge até do alcance natural da vida, do círculo natural da vida. Sabe aquele limite que você chega e o que eu faço? Ciência já não responde isso. Ciência já não dá jeito nisso. Matemática já não dá soma para isso. Você está entendendo isso ou não? Não tem exatidão em nada. Olha aí. Mas quando você está com esse princípio de respeito a Deus, temor a Deus, você tem sabedoria para resolver as coisas. O que foi que Salomão pediu? Deus diz: pode pedir, Salomão, o que você quiser que eu vou te dar. Alguém lembra o que foi que ele pediu? Sabedoria. Porque ele sabia a importância dela para o seu reinado. Tem que julgar o povo, e julgar com sabedoria, com justiça. Então escute bem, isso aqui é um princípio, o temor a Deus é um princípio. Vocês entendem ou não? É um princípio. Agora, a gente vai entender melhor sobre tudo que estou falando aqui, sobre essa pregação, estudando a história de Saul. Saul, ele foi um rei constituído, levantado, não por Deus, mas pelos homens. A história, eu vou tentar fazer um resumo rápido, para você entender como funcionou. O profeta Samuel, ele estava já velho, avançado na idade, velho. E ele colocou para comandar, para julgar o povo, naquele tempo os juízes é que julgavam. Então ele colocou para julgar o povo, o Samuel, os dois filhos dele. O primeiro, Joel, o nome dele, e o segundo, Abias. Só que Joel e Abias, eles perverteram as ordens de Deus. Eles não seguiram o caminho do pai. Não tomaram como referência, conselho, o pai. Não tiveram o pai como uma referência. Não porque Samuel fosse um camarada que não tinha referência, muito pelo contrário. Eles simplesmente deixaram de seguir a índole do pai, o caráter de seu pai. Prestou atenção? Joel e Abias não quis ir pelo mesmo caminho do pai. Então, eles começaram a ter, durante o período em que eles estavam reinando, uma avareza. Só pensavam em dinheiro. Queria tirar dinheiro do povo, oferta, só dinheiro, 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 dinheiro. Eles decidiram a não seguir as orientações de seu pai. Aí aconteceu que as tribos, os anciãos das tribos, as 12 tribos, foram ter com Samuel para uma reunião. E nessa reunião, eles disseram: nós queremos Samuel, um rei para reinar e julgar o povo, porque com seus filhos não dá mais. E pareceu mal aos olhos do profeta Samuel essa recomendação. E sabe o que ele fez? Foi orar a Deus. E Deus disse para ele assim:
Faça o que o povo pede. Porque eles não estão rejeitando só você, eles estão rejeitando a mim, principalmente a mim. Eles não querem que eu, o Senhor, reine através deles. Preste atenção, o profeta Samuel ainda estava vivo. E Deus ainda falava com o profeta Samuel para que ele transmitisse o seu recado para o povo. Entendeu isso ou não? Naquele tempo, o profeta, ele era como Deus ali. Deus falava através dos profetas ao povo. Então, nesse momento, Deus disse, não, pode fazer o que o povo está pedindo. Manda eles escolherem um rei. Eles não querem um rei? Porque eles não desprezaram só você, Samuel, eles desprezaram a mim também. Não querem que eu reine sobre eles. Já que é assim, então deixa o homem reinar, deixa. Não tem problema. Prepara já o óleo, tudo, e vamos ungir. Vamos. O povo escolheu, e quem que o povo escolheu? O Saul. Samuel foi, ungiu, pronto. Ungiu o profeta, o rei Saul. Foi ungido, está ungido, ungiu o rei, pronto, você vai ser rei a partir de agora. O povo pediu, você vai ser rei a partir de agora. Estou te ungindo. Está entendendo? Sabe o que significa essa unção? Significa o seguinte, olha, através de mim, em outras palavras, profeta, presta atenção para você entender. Através de mim, o profeta Samuel, Deus vai te orientar o que você tem que fazer. A unção é para isso, gente. É uma cobertura espiritual que você recebe. Tua conexão fica ligada em Deus, está entendendo? E Deus que vai ditar as regras. Gente, abra a Bíblia e marque isso, 1 Samuel capítulo 13. Preste bem atenção nesse versículo que nós vamos ler aqui. Está com tempo? Capítulo 13. Abre aí, ó, capítulo 13 de 1 Samuel, né? Quem já achou? 1 Samuel capítulo 13. Preste bem atenção. Eu vou ler o versículo 1. E aí, lendo o versículo 1, olha o que diz nele. Um ano tinha estado Saul em seu reinado. E o segundo ano reinou sobre Israel. Marque bem isso. Com 2 anos ele já estava reinando. Com 2 anos ele estava já reinando sobre Israel. Quantos anos? Marca bem. Quantos anos? 2 anos. Tudo bem? Agora, 2 anos. Olha o que aconteceu no versículo 8. Do 8 ao 14. Preste atenção. E esperou 7 dias até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Quem chegou? E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Versículo 11. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. E eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e ainda a face do Senhor não orei. Leia comigo essa frase. E ainda a face do Senhor não orei. O que ele não fez? Não orou. Marque bem isso. E forcei-me a oferecer, e ofereci holocausto. 13.
Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, ignorantemente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Versículo 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Gente, dentro aqui desse texto que nós lemos, nós temos aqui dois princípios sagrados. Preste atenção. Dois. Não sei se você notou, prestou atenção na história, mas a história está dizendo o seguinte, presta atenção. A história está dizendo que o profeta Samuel disse: daqui 7 dias eu vou aparecer, eu vou até você. E ele ficou lá esperando. Deu 7 dias e o profeta não apareceu. Então o que foi que ele fez? Fez o que não devia fazer. Foi oferecer oferta sem o profeta Samuel. E a ordem de Deus era para o profeta tinha que estar presente. E ele não esperou. Ele foi impaciente. Está entendendo isso? O primeiro princípio aqui que Saul quebra é o princípio da paciência. Qual é o primeiro princípio que ele quebra? Paciência. Deixa eu te fazer uma pergunta, mas não responda. Você é paciente? É um princípio isso, da palavra de Deus, um princípio de Deus. Irmãos, quando as coisas estão funcionando para nós, não há necessidade de nós usarmos a paciência, há? Quando as coisas estão dando certo para nós, há necessidade de usar a paciência? Não, está dando certo, está fluindo, tudo está dando, se encaixando. Sabe quando se aplica a paciência? Quando as coisas estão agitadas na sua vida. A tal ponto que se você não for paciente, você vai tomar decisões precipitadas. Sabe quando temos que aplicar a paciência, usar a paciência? Quando nós não estamos obtendo respostas daquilo que estamos buscando. Aí a gente vai ficando num estado de nervo tão forte, numa ansiedade tão pesada, puxada, que a gente também, impacientemente, dá passos precipitados. Fazemos o que não devemos fazer. Tomamos a decisão que achamos a mais correta, ou a mais certa, ou a mais coerente diante do que estamos vivendo. Cuidado! Você pode quebrar um princípio, está entendendo o que eu estou falando? Se ainda não houve resposta, continue contando até 10. Se ainda não teve a solução de algo da tua vida, continue, respira fundo e continua contando até 10. Não quebre o princípio da paciência, porque ele pode lhe custar caro. Uma decisão mal tomada pode lhe comprometer, concorda comigo ou não? E pior, pode comprometer todos que estão ligados a você, ao seu redor, próximos de você. Gente, quantas vezes a gente dá cabeçada na vida e erra porque a gente é apressado demais? Já ouviu aquele ditado? Nunca se coloca a carroça na frente dos bois. Você já se imaginou assim? Já conseguiu imaginar a cena? Ó, pensa bem. A carroça e os bois. Faz sentido isso? Carroça e os bois. Então a carroça vai puxar os bois. Não tem sentido nenhum, gente. Muitos estão assim, colocando essa carroça na frente. Não, deixa os bois na frente. Calma, vai ter a hora de você conduzir. Tenha paciência, não seja apressado com as suas coisas, entende? Mas pastor, o tempo, aí eu já vi gente dizer assim, a conta não espera. As contas continuam, eu sei disso, eu vivo isso na minha vida todo dia, que eu também sou um homem normal.
Ah, vocês acharam que eu era de outro mundo, né? Tem conta de luz, de água, tem, né? Despesa de casa, meu Deus do céu, é uma luta. Mas e quando não tem o recurso? E eu fico, não tem que ficar impaciente. Eu tenho que ficar confiante em Deus, entende o que eu falo ou não? Gente, a fé é para ser praticada em horas ou em tempos difíceis. Deus nos dá uma fé inabalável, resistente, forte. Para que momento? Momento da luta. Use a fé, Senhor, olha a minha situação, olha a conta que está atrasada, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é meu pastor, nada me falta, está faltando alguma coisa. Onde está o erro? Me mostra aí se há erro. Não há erro, Senhor, então entre com a provisão. Em nome de Jesus eu te peço, gente, Deus abre caminhos, pelo amor de Deus. Ele tira a água da rocha, mel. Está entendendo ou não? Deus faz coisas que você não tem noção. Mas não quebre o princípio da paciência, está ouvindo? Ele quebrou. Sabe qual é o segundo princípio que ele quebra aqui? O princípio de não ter orado. Ele mesmo falou. Nós não lemos aí? Ele mesmo disse. Eu fui lá, ofereci, e eu realmente não consultei a face do Senhor. Não orei. Gente, oração é um princípio deixado por Deus. Olha para mim aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual o único veículo de comunicação entre o homem e Deus? Oração. Não tem outra forma de se chegar a Deus a não ser pela oração. É o nosso contato, é a nossa conexão. Então eu te pergunto, não precisa responder, eu te pergunto: quanto tempo você é conectado com Deus num dia? A sua conexão com o Senhor, como tem sido ultimamente? Pode ser um princípio. Porque, gente, a gente só lembra de orar quando as coisas estão difíceis na nossa vida. E claro, está difícil, tem que orar mesmo. Mas por que eu não venho ou não pratico a oração? Não para pedir a Deus alguma coisa para que Ele faça na minha vida, mas sabe aquela coisa? A Bíblia Sagrada diz que Deus, Ele tem prazer de ouvir a nossa voz. Diz a Bíblia que é como doce a nossa voz aos ouvidos de Deus. O fato de você orar, o fato de você falar com Deus, isso é um prazer para Deus. Preste atenção no que eu estou falando. Quanto tempo você fica conectado ao Wi-Fi? Na internet. Calma, gente, calma que eu também fico. WhatsApp, internet, é o nosso trabalho, dia a dia é assim mesmo. Mas eu não sei se você entende, quando a Bíblia diz, está escrito, orai sem cessar. Orar sem cessar não é ficar igual um bobo e se excluir do mundo e de suas responsabilidades e depois justificar, não, estou orando, estou em oração, por isso que eu não faço nada na vida. Uai, não existe isso. Orar sem cessar nada mais é do que você manter uma conexão com Deus. Quantas vezes dirigindo eu orei, orando no volante, estou conectado. No banheiro eu orei, está ouvindo? Tomando banho, deitado em minha cama, orei. Olha para você ver, estou orando sem cessar. Estou no meu trabalho, orei. Não posso chegar, claro, no meu trabalho, na hora de trabalhar, vou orar aqui agora. Ô, gente, você não está sendo inteligente. Entendeu ou não? Mas se houver uma necessidade de orar, você não precisa também ser uma pessoa de exposição, mostrar para todo mundo,
Você pode ali quietinho repreender a ação do inimigo. Você pode ali quietinho pedir: Deus, me ajuda nessa. Quantas vezes você fazendo prova numa universidade, num colégio, você orou: Deus, eu estudei, agora me ajuda a entender o que eu estudei e responder esse negócio aqui. Orou sem? Você está orando, está orando, está orando, está orando. O princípio esse de oração não pode ser quebrado. Precisamos de uma comunhão com Deus, de uma conexão diária com Deus. Isso é um princípio. Ele, por não ter praticado esses dois princípios, olha o que Samuel disse: que pena. Hoje, se você tivesse obedecido à ordem de Deus, à voz do Senhor, o seu reino seria confirmado hoje para sempre. Você ia morrer e os seus filhos iam herdar o trono, e os filhos de seus filhos, e o trono de Israel sempre seria seu. Mas você foi um trouxa, um bobo, você quebrou princípios, você não foi obediente a Deus. Por conta disso, olha aí, você não reina mais. Quando chegar o seu tempo de sair do trono, você vai sair, e quem vai entrar vai ser outro no teu lugar. E não tem nada a ver com alguém da tua família. Está entendendo? Esse é um princípio. Agora preste atenção, vamos para o capítulo 15. O capítulo 15 é do ladinho aí, né? Esse capítulo 15, ele é interessante estar lendo, explicando para vocês. Eu vou, em resumo, dizer o que aconteceu. O que aconteceu aqui foi o seguinte, gente. O Samuel, ele manda a Saul destruir todos os amalequitas. Então foi assim. Ele chega para o profeta, olha aí, o profeta chega no rei Saul e fala: Rei Saul, eu tenho uma ordem de Deus para você. Assim diz o Senhor, Deus, ele se lembrou dos amalequitas em que eles atacaram o povo israelita, os hebreus, quando eles tinham saído do Egito. Eles tinham saído do Egito e os amalequitas, eles foram lá e pelejaram contra o povo de Deus. E Deus hoje se lembrou deles. E Deus está dando a segunda ordem, a seguinte ordem: vá até o campo dos amalequitas e destrua, acabe, mate todos eles. Homens, mulheres, crianças, bebês, os animais, ovelhas, carneiros, vacas, camelos, jumento, mata tudo. Ficou claro? O que eu disse? Mata tudo. Acaba com tudo. Olha o que o Saul disse: deixa comigo, matar comigo. Deixa comigo que eu vou acabar com tudo. Partiu ele e começou a matança. Pá, pum, tchá, tchum, matou. Gente, voltou. Quando voltou, chegou a hora dele prestar contas para o profeta. E aí, fez como Deus mandou? Aí eu quero que você acompanhe. Versículo 13. Olha lá. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Executei a palavra do Senhor. 14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. 16. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Ele fala. Então Samuel falou. E disse Samuel: porventura, sendo tu
pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Ainda que você, ele estava dizendo, se sentisse o menos importante, mesmo assim, Deus permitiu você ser cabeça das tribos de Israel. E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, está dizendo no 17. No 18, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse, vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que o aniquiles, ó Saul. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes voastes, quer dizer, foi apressadamente ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Os olhos cresceram, né? Você se apressou e foi lá e pegou lá o que não tinha que pegar. Está ouvindo, gente? Versículo 20. Então disse Saul a Samuel, olha o que ele disse. Olha o que ele disse. Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. E aí vem o 22, olha a paulada no 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o arder melhor é do que a gordura de carneiros. E aí vem a sentença no versículo 23, porque a rebelião, o que ela é? É como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, o orgulho, isso, gente. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, leia comigo agora, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Foi dada a sentença, acabou para Saul. Dois princípios aqui também nós temos nesse texto. Posso falar? O primeiro está bem na cara, né? O princípio da obediência. Está ouvindo? Qual o princípio? Da obediência. Ele tinha que obedecer a palavra de Deus. Ele tinha que obedecer a ordem de Deus. Deus não falou? Mata tudo, acaba com tudo, aniquila todo mundo? Foi isso ou não foi? Só tinha que obedecer. Mas ele obedeceu pela metade, em parte. E aí? Irmãos, cuidado, presta atenção, cuidado. Cuidado, porque às vezes nós caímos nesse erro também. A gente obedece a palavra de Deus, mas pela metade. Não inteiramente, não totalmente. Isso pode nos custar o nosso próprio reinado de vida. É muito sério essa quebra de princípio. Deixar de obedecer a Deus, quebrar o princípio da obediência. Deus fala assim, vós filhos, honrai vossos pais. Não está escrito? Para honrar os pais? Para que os anos de vida se acrescente? Aí o filho, parece que o filho é o pai. Parece que o filho é a mãe. Não honra seus pais. Está quebrando o princípio da obediência, porque Deus mandou obedecer, honrar. Está ouvindo? Só que os pais também não podem cantar de galo, porque a mesma Bíblia diz, vós pais, não provoquei iras aos vossos filhos. Queremos às vezes a honra de nossos filhos, mas não queremos também fazer o nosso papel de responsabilidade, de não provocar a ira deles. Às vezes eles nos respondem, eles são às vezes irresponsáveis com a gente, ou às vezes eles são imaturos com a gente, né? Revida, porque nós os provocamos para aquilo. Aí o pai nunca quer ficar por baixo
Fica quieto, senão eu vou meter a mão. Olha. Mas ele que provocou. Quer dizer, o filho tem que te honrar, mas você não tem que cumprir também a obediência de não provocar a ira dos filhos. Consegue entender? Gente, família tem que trabalhar de uma forma harmonizada. Tem que ter harmonia. Existem leis para filhos e existem leis para pais. E está na Bíblia. E aí eu vou buscando isso e encontro. Encontrei, o que eu tenho que fazer? Obedecer. Só não posso quebrar esse princípio. Porque se eu quebrar esse princípio, eu vou ter sérios problemas. Posso perder o meu reinado. Vocês estão entendendo isso? Está escrito que os maridos devem amar suas mulheres como Cristo amou a igreja, entregando-se por ela. Isso é uma obediência? É uma palavra de Deus. Deus falou que tem que ser assim. Aí o marido não ama a sua mulher, não se entrega a ela, mas a despreza, a ignora, é duro, é ríspido. Vai vendo? Está quebrando o princípio. Só que por vezes precisamos entender que também a Bíblia diz que vós mulheres sujeitáveis aos vossos próprios maridos no Senhor. Ainda que lhe custe isso, mas se é no Senhor, para deixar o meu Senhor feliz, você vai ver, é uma troca. Veja bem, se eu quero que a minha mulher se sujeite a mim, eu tenho que amá-la. Se eu quero que o meu marido me ame, eu tenho que sujeitar. Se eu entender isso, se o casal entender isso, ó, vai viver até que a morte o separe. Mas tem pessoas quebrando o princípio do casamento, as ordens que Deus deu para o casamento. Está ouvindo, gente? São princípios. Princípio da obediência. Eu não posso desobedecer o que Deus fala. Olha aqui para mim. Deus nos ensina a agir por fé, pela fé, e não por vista. Aí agimos por vista e não por fé. Estamos quebrando um princípio. Estamos deixando de obedecer. Quando é para agir por fé, não estamos agindo. Buscamos outros meios, outros recursos para tentar resolver o nosso problema, quando aquele caso só a fé poderia resolver. Está ouvindo? Tudo, irmãos, que está no nosso alcance, e que às vezes são problemas que são gerados, está no nosso alcance. Deus já nos deu uma capacidade para nós resolvermos aqui, sem a necessidade de exercermos a fé, apenas pela capacidade que Ele deu para cada um de nós. Mas tem momentos que, se o assunto é espiritual, ele só é resolvido espiritualmente. Aí precisa da fé. Está ouvindo? E tem que ter o discernimento para entender isso. Mas vai vendo. Aí eu não pratico isso. Por exemplo, a palavra de Deus ensina a ofertar e dizimar. Isso é um mandamento, isso está na Bíblia. Eu pratico o princípio de ofertar, o princípio de dizimar. Eu devolvo a Deus aquilo que não é meu, é dele. Eu pago o meu dízimo. Sou fiel a isso. Eu semeio a minha oferta como a palavra me orienta a fazer? Ou eu estou achando que ofertar, dizimar é algo do passado? Não, é algo do passado. Isso aí está no Velho Testamento. Então, desculpa dizer, mas você não está lendo a Bíblia direito, porque lá no Novo Testamento também fala de dízimo e oferta. Numa explicação que Jesus deu, ficou claro naquele dia que ele falou assim para o Pedro: Pedro, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Era o César na época, e do César era o imposto, gente. Você paga imposto? Só 3 pessoas. Todos nós pagamos. O imposto pagamos. E não tem chororô. Enquanto você vai comprar um negócio, já desconta imposto, desconta. Não, por que você está descontando isso? E o salário, dependendo do valor do salário seu, é descontado também o imposto dele, não é? É descontado o imposto. Não, por que você está descontando isso aí, está tirando meu salário? O que é isso aí, mano? Mas não tem conversa, tem que tirar. É lei. Tira não para você ver.
É lei. Por que que com os homens a gente vai ali no pezinho da letra? Sem questionar, e às vezes até emburrado, bravo assim. Esse negócio de imposto, viu? Governo, imposto. Agora, quando fala de dar o dízimo, ai, já não basta o que eu já pago de conta, disso, daquilo, e que não sei o quê. Melhor que você fique emburrado dando dízimo, do que não dar o dízimo e não ficar emburrado. Vocês estão conseguindo entender? Isso é princípio e precisa ser praticado, irmãos. E o rei Saul não praticou. Então o profeta chegou nele e disse, o profeta chegou nele: rei, tem um negócio para te dizer. Deus, Ele tem tanto prazer no sacrificar como no obedecer. Só que ainda assim, para Deus, melhor é obedecer do que sacrificar. Agora, irmãos, olha aqui para mim, vai, vamos. Está entre nós aqui, tomara que Saul não ouça. Mas está entre nós aqui, presta atenção. Você acha que ele queria pegar lá uns boizinhos, uns boi, uns carneiros, umas ovelhas, para sacrificar? Pode ser que um caso e outro. Gente, Deus conhece o coração de todo mundo. Saul queria fazer o Deus de bobo. Não, profeta, o que acontece, explicar. O que acontece é o seguinte: nós poupamos o melhor deles para fazer sacrifício. O Senhor aí não tinha, eles não tinham? Eles tinham. Gente, um daqueles boi lá provavelmente ia ser para fazer um churrasco, queimar a carne, fazer uma festa. Gente, saca a coisa. Por isso que ele foi confrontado. Não, Deus não, ele tem prazer no sacrifício, sim, mas o prazer de Deus é mais no obedecer do que no sacrificar. E esse teu orgulho aí, esse teu porfiar é uma iniquidade que é igual ao pecado de idolatria. Aquela pessoa que está fazendo lá, adorando as imagens, está pecando. E você está exatamente igual com esse orgulho seu. E tem mais, hein? Vou te dizer uma coisa: a partir de hoje, Deus está arriscando você. Hoje você perde o reinado. Acabou. Você teve a sua chance. Sabe onde está o segundo princípio aqui, nesse texto? A humildade de reconhecer o seu erro. Repete: humildade de reconhecer o seu erro. Quando ele foi alertado do erro dele, o que ele disse? Já executei as ordens de Deus, a palavra de Deus. Mas que barulho é esse de boi aí que eu estou ouvindo aí? Ah lá, estou ouvindo, o que é isso? Ah, isso aí é que nós poupamos do Agag, mas nós fizemos como o Senhor mandou. Só pegamos ali umas vaquinhas, boizinho, colocamos ali do lado, umas ovelhinhas gordas. Rapaz, tem que ver, Samuel do céu, coisa linda, hein? Tem que ver. Aí nós deixamos ali de lado, tranquilo e tal. Poupamos de matar o rei Agag, que era o dos amalequitas. Fizemos tudo direitinho. O resto, nós matamos tudo, hein? Quero deixar isso claro para vocês, Samuca. Matamos tudo. Ô irmãos, olha a chance dele, é verdade. Pequei contra o meu Senhor. Ele não foi humilde para reconhecer o erro naquele momento. Depois, se você quiser continuar lendo, você vai ver que ele se arrependeu, mas já era tarde demais. Queridos, esse segundo princípio desse texto nos ensina exatamente a isso. Seja humilde para reconhecer quando você erra. Posso falar de novo? Humilde para reconhecer quando você erra. Não fica preso a um sentimento orgulhoso. Ah, mas eu ter que pedir perdão, peça. Mas não fui eu que fiz. Mas às vezes o seu pedido de perdão permite Deus agir no coração de quem te ofendeu, mesmo que você esteja certo. Agora, se você errou, de fato, eu fui o errado. Tem esse princípio de reconhecer o teu erro. Nós já vamos terminar.
Já estou acabando a mensagem, mas eu preciso ler um versículo para vocês. E eu queria que você entendesse. Está aqui, 35, no mesmo capítulo. Esse eu queria que você lesse comigo, pode ser? (35) Posso? Eu falei 35. Do mesmo capítulo. Pode, você consegue ler comigo? Vamos ler juntos então, vamos lá. E nunca mais viu Samuel a Saul, até ao dia da sua morte. Porque Samuel teve dó de Saul, pena. E o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul rei sobre Israel. Gente, nunca mais viu Samuel a Saul. Por favor, repete comigo essa frase. Nunca mais viu Samuel a Saul. Até o dia do quê? Da sua morte. Sabe o que representa isso? Lembra que eu pedi para você marcar lá uns aninhos? Quantos anos? 2. Reinando em Israel. Já no segundo ano do reinado de Saul, ele perdeu o trono. Só que ele perdeu o trono para Deus. Para os homens ele continuou. O Saul, ele reinou ainda sobre Israel por 40 anos. Olha isso. 40 anos. E depois desse episódio aqui, dessa desobediência cruel, e de Deus ter sentenciado ao fim do seu reinado, o Samuel, o profeta, olha aqui, nunca mais o viu até o dia de sua morte. Sabe o que significa dizer para vocês? Que ele ainda reinou por 30 e poucos anos. Está ouvindo ou não? 38 anos ele reinou ainda. Mas o que significa então isso aqui? Sabe o que significa? Que o rei Saul já não tinha mais uma referência sobre Deus na vida dele. Porque quem era o seu mentor, usado por Deus para levar a ele as orientações e a palavra do Senhor, era quem? Samuel. E o Samuel, depois de 2 anos, nunca mais o viu até o dia de sua morte. Ele já não se orientava mais. E Deus, na ocasião, preste bem atenção, já deu ordem a todos os profetas para não se comunicar com ele. Sabe o que significa isso, queridos? Deus tirou o manto de sobre Saul. Sabe o que significa isso? Que Deus tirou a sua cobertura, a sua autoridade de rei de sobre ele. Olha aqui para mim. Não fique impressionado com alguns pastores ou pregadores que estão no altar, não. Sabe por quê? Porque pode ser que eles estejam reinando sem o manto do Senhor, sem a cobertura do Senhor. Pode ser que eles estejam reinando naquele altar, gente, sem a autoridade dada por Deus, porque Deus dá, mas Deus também tira. Quando se tem quebra de princípios. Quando eu estou quebrando princípios de Deus na minha vida, eu corro um risco muito grande de Deus também tirar o manto de sobre a minha cabeça, a autoridade dele sobre mim, e eu ficar desorientado nessa vida. Daquele dia em diante, o Saul começou a consultar, sabe quem? Adivinhos. Por quê? Porque não tinha com quem mais se aconselhar. Ele não tinha mais orientação de Deus para se guiar, está entendendo, gente? E o profeta aqui, ele era como Deus na vida das pessoas. Só que agora não tinha profeta.
E ele ficou esse tempo todo reinando sem a autoridade de rei, porque Deus tirou a autoridade dele, ele continuou como rei homem. Ouviu o que eu disse? Então, cuidado com a quebra de princípios, porque Deus pode tirar a autoridade sobre nós. Queridos, eu vou terminar. Está com tempo? Então presta atenção. Eu vou terminar. Presta atenção. Davi, ele teve 2 momentos, 2 oportunidades de matar o rei Saul. Porque Davi ele só podia entrar em cena, uma vez que ele já tinha sido escolhido por Deus, se Saul morresse. Só que Saul ainda estava vivo. Daquele dia lá em diante, começou uma perseguição cerrada em cima de Davi. Por quê? Porque Saul sabia que quem tinha sido escolhido para ficar no lugar dele era Davi. E aí o homem endoidou. Ficou tão desorientado que começou a perseguir Davi. Qual a intenção? Matar. E Davi ficava fugindo. Ia para buracos, cavernas, cidades, e ficava para lá e para cá, fugindo de Saul. Onde ele está? Está em tal lugar, encontramos ele lá. E vai ele para lá, e Davi já foge, que não sei as quantas. Houve um momento, aí eu quero que você preste bem atenção, em que o Davi estava numa caverna. Vai vendo? Saul, ele resolve ir até aquela caverna, onde tinha ali algumas ovelhas. Então ele se distanciou do seu exército e foi ali no meio daquelas ovelhinhas, debaixo do inquérito, fazer suas necessidades. E lá estava lá o Saulzão. Vai vendo? E olha que Saul, gente, a Bíblia diz que ele era belo, bonito, a estatura dele era acima do ombro de qualquer pessoa, ele era alto, você vê. Só que quando a pessoa está assim, perde toda a beleza. É ou não é verdade? Aí vai vendo, e lá ele estava fazendo as suas necessidades, e lá naquela caverna, ele entrou, tinha umas ovelhinhas, quem é que estava lá dentro? Davi. Aí o seu senhor, os seus homens, soldados, disseram: meu senhor, que notícia boa que eu tenho que dar para o senhor. O senhor não sabe quem está aqui? O teu maior inimigo está aqui. Quem? Saul. Mas como Deus é bom contigo, hein? Olha como Deus é bom contigo, Saul, ou Davi. Está te dando a oportunidade de matar o teu maior inimigo. Cadê ele, Davi? Olha, eu vou lá. E ele vai. Gente, olha que impressionante. Sabe o que ele fez? Olha aqui. Ele chegou assim, ó, de mansinho, ó, quietinho, ó. Pegou lá o canivetinho dele, ó o que ele fez. Ó. Cortou um pedaço das vestes de Saul, sem que ele percebesse. E saiu. Podia ter matado, não podia? Quando ele conseguiu sair, foi para o lugar onde ele tinha que ir, se proteger, o coração desse homem começa a queimar e doer. Meu Deus, eu cortei um pedaço das vestes de Saul. Sabe o que ele disse? Sabe por que ele não matou o seu maior inimigo, Saul? Abre aí, 24, capítulo 24, 1 Samuel 24, sabe por quê? Sabe por quê ou não? Eu vou responder, olha aqui, versículo 6, sabe por quê? Versículo 6, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor,
estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Para Davi, ele ainda era o rei e era o senhor da vida dele, porque ele estava ainda no trono, apesar de ter perdido a autoridade tirada por Deus, mas ele estava lá. E Davi ainda o considerava como ungido do Senhor. Por causa disso ele disse: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Sabe o que é isso aqui? É um princípio. E Davi não ousou em quebrar esse princípio de tocar no ungido do Senhor. Quem está entendendo? Sabe o que eu estou vendo aqui ou não? Quer que eu te falo? Eu vou te dizer então. O que Deus está querendo falar para você aqui nesse momento é o seguinte: na vida, nessa vida, todos que estão aqui vão ter muitas oportunidades. Você toma posse disso? Muitas oportunidades. Oportunidades que Deus vai te dar, vai abrir para você. Só que, se uma dessas oportunidades você tiver que quebrar algum princípio, essa oportunidade não é para você. Por que foi isso aqui? Foi exatamente isso. Ele teve a oportunidade de matar o seu inimigo, mas não o matou, porque era ungido do Senhor, e eu não vou tocar no ungido de Deus. Por conta disso ele não o fez. Então o que dá para a gente entender? Que oportunidades existem. Você vai ter oportunidade, mas se alguma oportunidade você tiver que quebrar algum princípio, seja oportunidade na vida financeira, oportunidade de trabalho, oportunidade de salário, de mudança de cargo, mas se tiver que mentir, se tiver que quebrar algum princípio, irmãos, essa oportunidade não é para você. Não caia nessa. Porque a quebra de princípios pode te levar a perdas irreparáveis. Não caia nessa. Deus pode abrir, olha, era a oração que eu estava fazendo para Deus, e tudo que eu pedi para Deus. Então, mas você vai ter que agir assim, assim, assim. Fere os princípios da Bíblia. Desculpa, mas esse cargo, essa função não é para mim. Mas você está doido, rapaz, você vai perder um salário desse tamanho que não sei das quantas. Pois é, mas quebra princípios. Mesma coisa na escolha de casamento, escolha a mulher ali, escolha aquele rapaz ali. Gente, fica atento, vai quebrar princípio. Tem gente que é desse jeito. O mundo é assim, ó. Me dê uma prova de amor antes do casamento. Quebra princípio, não quebra? Rapaz, você não é para mim não, você é um canalha. Ô moça, você não é para mim não, você é uma canalha. Está entendendo? Mas não quebre o princípio. Gente, ele teve uma segunda oportunidade. Davi teve uma segunda oportunidade. E essa segunda, sabe o que aconteceu? Está lá no capítulo 26, eu não vou ler, mas está lá. Ele estava dormindo, o rei Saul dormindo, e ele fincou a sua espada na terra. Pois os Davi não aparece lá, todos os homens dormindo, soldados, o que estava protegendo ele, dormindo, pegou a espada de Saul. Olha que oportunidade. E saiu, foi lá para o outro lado do terreno. E lá do outro lado, com seus homens, ele gritou: ei! Aí o guarda de Saul: quem é? Vem aqui buscar a espada do teu rei. O Saul: por que quem é? Quem é? É o Davi, rapaz. Vê se está do lado dele a espada do rei. E a água, que eu também tomei um potinho de água aí para levar. Vê se está aí. Peguei uma água também, está aí do lado? Eles olharam: cadê minha espada? Cadê a botijinha aqui de água? Cadê? Está aqui, ó. Vem buscar. Daquele dia em diante, cessou a ira de Saul de sobre Davi. Acabou. E aí a gente conhece o rei que se tornou Davi depois, né? E se ele tivesse quebrado os princípios? E novamente, naquela segunda ocasião,
Os homens dele disseram, mata, mata. E ele disse, não posso tocar no ungido do Senhor. É princípio. Irmãos, qualquer oportunidade que você venha a ter, se for para quebrar princípios, não quebre. Amém? Que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Vamos aplaudir a Jesus. Você gostou dessa mensagem? Então compartilhe com seus amigos e familiares. E para assistir outras, é só acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/famíliaiccf. E fique por dentro de tudo que acontece na Igreja Cristã Corpo e Família. Aproveite e venha nos fazer uma visita. Agora, se você sentiu no seu coração e quer semear neste ministério, anote os dados bancários. Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe grandemente e até a próxima!